Mateus 13, 34. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deus vai publicar coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai comigo, igreja. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. Pai, a tua palavra é santa, a tua palavra é norteadora de vida. Jesus Cristo declarou: vocês estão limpos pela palavra que tenho anunciado. Como a tua filha acabou de ler aqui o Salmo 138, o Senhor magnificou acima de todas as outras coisas a tua palavra e o teu nome. Então nós reverenciamos o teu santo nome mediante a tua palavra, nós queremos nos inclinar mediante a tua palavra, nós somos impulsionados, impelidos, Pai, segundo as tuas palavras, e nós somos motivados, inspirados, Pai, impactados com a tua graça, segundo as promessas da tua palavra. Então Deus nos dê o entendimento e discernimento das coisas que vêm do teu Espírito em Cristo Jesus. Amém, queridos. Você pode imaginar que Cristo diz que revelou as coisas ocultas desde a criação do mundo por Ele próprio? Cristo é a encarnação da divindade, Ele é a plenitude da divindade. Não existe nenhuma revelação maior do que Jesus Cristo e entender que Ele é Senhor, o nosso Salvador e Deus. Jesus Cristo é Deus, esse é o mistério, Ele foi 100% Deus e 100% homem, quanto encarnado. Este é o mistério. Então Cristo dormia, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, porque Ele estava mostrando toda a sua humanidade, mas Ele anda sobre as águas, Ele multiplica os pães, Ele cura os enfermos, Ele tem o poder de perdoar pessoas, porque Ele é Deus. E esse texto, de uma maneira tão extraordinária, ele vai dizer que ele revelou os seus segredos por meio de parábolas. E certa ocasião ele exulta no Espírito, Alessandro, dizendo que os reis e profetas gostariam de entender e ver aquilo que os seus discípulos, pescadores, homens simples, estavam conhecendo: a glória de Deus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem, cheio de graça e formosura, e nos mostrou um caminho sobremodo excelente. Jesus Cristo é este Deus que nos chama, queridos, a uma vida de sermos impactados na presença dEle. E agora, ele vai sempre, quando ele vai se referir ao reino de Deus, sempre não, mas normalmente ele vai falar por meio de parábolas, e as parábolas que nós sabemos, elas não podem ser tiradas ipsis litteris, nós temos que ter a visão global. A ideia de uma parábola, guardada as devidas proporções, é como se fosse uma piada que a pessoa está contando numa vertente, e tem uma hora que tem uma quebra e você é pego no contrapé, você não esperava por aquela ideia ou aquela forma como foi conduzida uma piada, ou no caso uma parábola. E Jesus aqui está dizendo, queridos, que existe um tesouro. Ele está falando deste reino. É claro que este reino não pode ser comprado por isso, é a ideia de parábola. Mas essa ideia é que o homem, quando acha uma terra, um tesouro, ele esconde para comprar esta terra. Ninguém compra o reino de Deus, porque o reino de Deus é dado de graça, pela graça de Deus. O ponto central, a ideia principal dessa parábola é a ideia de que quando um homem, uma mulher, um jovem alcança e recebe este reino de Deus, ele plenamente está disposto a vender tudo, ou seja, abrir mão de tudo que tinha outrora, porque há um tesouro maior. Essa é a ideia central da parábola. Quando alguém é alcançado pela graça de Deus, quando os seus olhos são abertos, aquilo que estava oculto aos nossos corações, quando as trevas são dissipadas por meio da luz e da graça de Deus, então nós, a partir de então, estamos dispostos a abrir mão de tudo que outrora nós tínhamos conquistado ou recebido em favor de um tesouro maior e melhor, que é Jesus Cristo. Posso ouvir um glória, gente? Isso aqui é importante.
E eu estou trazendo esta palavra, queridos, hoje propositalmente, porque nos próximos domingos, na escola dominical, na minha classe, nós vamos estudar um livro chamado Em Busca de Deus, do John Piper. Ele vai trazer uma teologia chamada Teologia da Alegria. É forte. Alguém conhece esse livro, Teologia Em Busca de Deus? John Piper, querido, né, Alessandra? Ele vai trazer, em cima desse texto, algo muito profundo nas pregações dele, porque quando nós entregamos a nossa vida, Ronei, a Deus, nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador porque nós somos pecadores, e Ele então nos perdoou, por isso Ele é o nosso Salvador. Pois bem, mas Ele é o nosso Senhor, porque agora a minha vida não me pertence, agora eu me torno discípulo de uma pessoa que intencionalmente eu vou obedecê-lo. Por isso, Senhor, não é minha vontade, mas a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas escute, olha o que John Piper diz. Ele diz que quando alguém, Micaela, entrega a vida a Cristo, ele traz essa trilogia, ou seja, Jesus Cristo, a partir de então, Micaela, na sua vida, Ele é o seu Senhor, Ele é seu Salvador, mas Ele é o seu tesouro. Diga comigo, Ele é o meu tesouro. E queridos, ter esta dimensão é extraordinário. Porque nós temos normalmente uma dimensão equivocada acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O governo soberano, majestoso, glorioso de um homem, Jesus Cristo, que é rei. O que é o governo de Deus? É o reino soberano de Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo e abençoar o seu povo. Este reino não é bélico, este reino não é físico, este reino não é político, este reino é espiritual. É por isso que os judeus até hoje, queridos, ficam degladiando acerca de Cristo, porque eles pensam numa perspectiva de um rei que vai estabelecer o reinado que foi outrora perdido em Davi, sobre a ótica do reino de Davi. Um homem que senta num trono, um homem que ganha, queridos, sobre os seus algozes, e ele então agora ele tem um governo político, um governo bélico, um governo humano, um governo desta terra, mas Cristo veio estabelecer um governo, queridos, muito maior e muito melhor, que um governo espiritual, em todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, recebe de graça e pela graça, um reino triunfante, glorioso, e por isso Paulo diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Eu não sei se você tem essa concepção, mas muitos de nós temos essa concepção. Imagina que você estivesse numa mesa e num banquete, queridos, tem a dona de casa faz uma comida muito especial, com muito tipo de comida, com muita delicadeza, com muita singeleza, mas tem numa segunda mesa, algo em cima dessa mesa, e alguém pensa, poxa, mas por que não tem nessa segunda, aquele docinho, aquela porção que está nessa segunda mesa? Eu não tenho direito de comer aquela outra parte? Eu era menino, Alexandre, e aí a gente estava na casa e aí a mesa estava farta. Aí o menino falou assim, mas não tem nem geleia? Gente, eu fiquei com uma vergonha alheia. Falei, querido, você está pedindo algo que não está na mesa? No mínimo foi mal educado. Escute, o Senhor disse assim, comerás livremente de todos os frutos da terra. Comerás o quê? Livremente de todos os frutos da terra, com exceção do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o diabo fala, está vendo como Deus é mesquinho? Está vendo como Deus é tacanho? Que na realidade é este fruto que te levaria a se tornar como Deus. Queridos, e as pessoas, muitos de nós ainda têm esta concepção. Leia minha pastoral de hoje. Muitos de nós ainda temos essa concepção de um Deus que nos priva, de um Deus que é um carrasco, um padrasto, um Deus que vai levar a cada um de nós a andarmos um caminho estreito, e de fato ele é estreito, num caminho apertado, e de fato é apertado, e como se isso fosse um peso na minha vida. 1 milhão de vezes não. Esse é um dos maiores paradoxos do cristianismo.
que embora o caminho seja estreito, e de fato é, embora o caminho seja apertado, e de fato é, e poucos entram por ele, o caminho da perdição é o caminho da destruição. Dona Elma, John Piper diz, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele se torna o meu Senhor. Ele se torna o meu Salvador. E Ele se torna o meu tesouro. Vou dar um spoiler da minha aula semana que vem, só isso. Capítulo 1 de John Piper, ele diz, o problema dos homens não é que eles são cobiçosos procurando muitas coisas, o problema dos homens é que eles se contentam com muito pouco, com as migalhas deste mundo, em detrimento do tesouro celestial. Os caminhos de Deus são deliciosos, os caminhos de Deus são maravilhosos, os caminhos de Deus são delícias perpetuamente, e nós temos que te arrancar da nossa alma esta ideia, mas eu sou cristão, coitadinho de mim, porque eu abri mão do mundo, abri mão das pessoas, abri mão disso, e eu sigo e caminho, como é difícil. Não, Jesus Cristo é o nosso tesouro, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é a alegria indizível daquele que nos chama pelo próprio nome para uma vida abundante, e todo aquele que anda nesta presença de Deus tem vida plena, e quanto mais nós renunciamos às coisas deste mundo, entenda isso, a renúncia nunca é um fim em si mesmo, a renúncia nunca é, olha como eu sou bom, eu renuncio, eu abro mão disso, não, a renúncia é por entender que existe um tesouro maior, a renúncia é por entender que a Deus, a honra, a glória e a virtude, a renúncia é por um ato de amor a Deus, e por Deus eu abro mão, porque eu estou disposto a fazer aquilo que Ele me chamou a fazer, e por isso eu tenho plenitude no Senhor. O fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Diga comigo, Jesus Cristo é o tesouro dos tesouros. Comigo, igreja, Jesus Cristo é o tesouro dos tesouros. Mais uma vez, Jesus Cristo é o meu tesouro. Quando a gente sai e chama a esposa e os filhos para almoçar fora, a gente vai feliz, nossa, vamos comer uma comida gostosa, num lugar agradável, etc. E quando alguém, um artista, vai numa exposição, um museu, etc., fala, puxa, eu vou ver lá o Picasso, etc. E quando algum torcedor vai assistir o seu filme, e ele, o seu time jogando, ele vai lá, nossa, o meu time é campeão, ele é um urubuzão, etc., etc. E quantos de nós, queridos, quando vamos vir para a casa de Deus, filho, mas pastor, eu estou me sentindo assim, é porque você está no açougue, porque a carne nunca vai desejar as coisas de Deus. Hoje eu vou terminar, eu era seminarista, fui pregar na IPLS, fui dar uma aula, alguma coisa assim, e nesse dia eu falei, foi acho que a primeira vez que eu falei nesses termos, que os caminhos de Deus são deliciosos. Eu falei isso várias vezes. E aí, um senhor, devia ter os seus 60, 70 anos de idade, falou, passado alguns dias, falou, nossa, Helder, eu achei tão piegas, tão brega, tão menino, tão infantil, os caminhos de Deus são deliciosos, você não parava de falar isso, foi me dando uma raiva, foi me dando uma ira, e você não parava de falar aquilo. E aí ele contou um episódio que eu não me recordo o que aconteceu, mas de um grande livramento, de uma grande graça, de uma grande benevolência que Deus a ele. Ele falou assim, Helder, eu acho que eu falei 200 vezes nesse dia, os caminhos de Deus são deliciosos. Querido, deixa eu ler a parábola para você. O reino é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ao nosso Deus, honra, glória e louvor. Ele é o tesouro dos tesouros. Feche teus olhos. Eu quero abençoar a tua vida. E eu quero pedir, Pai, que na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, nós tenhamos esta compreensão.
Os caminhos de Deus são deliciosos. Na destra do Senhor existe delícias perpetuamente. Nós vamos continuar falando disso agora, Pai, nessa aula que nós daremos. E eu te peço, Pai, que o Senhor quebre, Deus, as estruturas da nossa vida, de rigidez, de um Deus que fica num caderninho anotando os nossos pecados, e por isso Ele é um Deus que nos priva da alegria. Não, Deus tem alegria e nos dá alegria. Jesus tem prazer em nos dar alegria. Ele é o bom pastor que leva suas ovelhas a pastos verdejantes. Me perdoa, Senhor, e nos perdoa, porque não poucas vezes andamos como homens mundanos, sem alegria da salvação. E nas palavras do profeta, restaura-nos, Deus, a alegria da salvação, eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus.